Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo da playlist Iniciando com o Pop! OS 2004. Nesse vídeo nós vamos explorar o Pop! OS e aprender a fazer as configurações dele. Então vamos pro vídeo. Então no primeiro vídeo da playlist nós paramos nesse momento. Nós fizemos a instalação do Pop! OS e finalizamos o vídeo nesse ponto. Se você não acompanhou o último vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima para você olhar e o link do vídeo também vai estar na descrição, assim como o link da playlist. Então, uma das primeiras coisas que nós vamos ver aqui no Pop! OS vai ser a área de trabalho, que é o que está aqui na nossa frente, né? Então, assim como nos sistemas operacionais que você deve estar acostumado, o Pop! OS ele também tem uma área de trabalho ativa, ou seja, nós podemos criar as coisas aqui, por exemplo, eu posso criar uma pasta aqui na área de trabalho. Você pode criar as pastas e os arquivos aqui na área de trabalho, mas eu não acho muito interessante essa abordagem, tá? Acho mais interessante você salvar os seus documentos no explorador de arquivos, nas pastas de documentos mesmo. Então, se eu clicar nessa pasta aqui, ela vai abrir a pasta, vai abrir aqui o meu explorador de arquivos, e aqui no canto esquerdo, do nosso explorador de arquivos, tem aqui as nossas pastas, né? Tem a pasta da área de trabalho, que é onde está essa pastinha que eu criei aqui na área de trabalho. Tem a pasta de documentos, de downloads, de imagens, de músicas, de vídeos. Então, assim, se você precisar, é melhor você salvar os seus arquivos nessas pastas. Dentro de documentos, por exemplo, você pode criar pastas aqui, eu vou mostrar isso num outro momento, e você pode separar os seus documentos aqui. Não é legal deixar a sua área de trabalho poluída com um monte de coisa. Pode acontecer de você precisar salvar alguns arquivos na área de trabalho, enquanto você está fazendo algum tipo de trabalho, né? Mas aí, depois que você finalizar, tá fazendo uma pesquisa, tá montando um trabalho da escola, da faculdade ou qualquer coisa que seja, você pode salvar alguns arquivos ali. Eu costumo fazer isso na pasta de downloads mesmo. E aí depois, quando você acabar o seu trabalho, você limpa ela e deixa ela sempre organizadinha, né? Tá, então depois de ver a área de trabalho, outra coisa que nós podemos reparar aqui no Pop, se você vem do Windows ou se você vem de um outro sistema operacional Linux e não utiliza o GNOME, e num outro momento a gente vai falar um pouco melhor sobre o que é o GNOME, nesse momento é que você precisa saber que o GNOME é a interface gráfica do nosso sistema operacional. Então, tipo, essa barrinha que você está vendo aqui, se eu clicar na tecla Super do teclado ou na tecla com a bandeirinha do Windows, ele abre aqui o menu de atividades, que eu também já vou falar um pouquinho mais sobre ele. Então, tudo isso aqui que você está vendo é o GNOME, entendeu? Que é o ambiente gráfico que nós estamos utilizando nesse sistema operacional. O Linux ele pode ter diversos ambientes gráficos diferentes, o GNOME é um deles. Então, se você vem de um outro sistema operacional que é baseado, que também usa o GNOME, você já vai estar mais familiarizado com esse fluxo de trabalho. Se não, vai ser um pouco diferente para você. Então, é por isso que é um dos motivos desse vídeo ser tão importante, para você se familiarizar com o GNOME e com o Pop! OS. Então, aqui em cima, nós podemos observar essa barra superior. Aqui tá aparecendo, quando eu jogo muito para cima, tá aparecendo esse negocinho porque eu tô dentro de uma máquina virtual, tá? Então, isso aqui você só ignora que o seu não vai acontecer. Mas essa barrinha aqui em cima é onde vai organizar algumas informações. Então, aqui no cantinho esquerdo, nós temos o menu de atividades. Eu posso clicar aqui, vai ser esse menuzinho aqui que ele abre, eu já vou falar um pouco mais sobre ele. Aqui no meio nós temos a nossa data, nosso calendário e a hora também. E aqui já vai aparecer algumas notificações do sistema operacional. Aqui tem um calendáriozinho que nós vamos explorar mais também. Aqui do lado tem uma extensão, que ela é exclusiva do Pop! OS, que em um outro momento nós vamos falar um pouco mais especificamente sobre ela. Não vai ser assunto desse vídeo. E aqui no cantinho direito, nós temos onde ficam as configurações do nosso sistema operacional. Seria equivalente ao canto inferior direito do Windows, né? Onde fica aqueles iconezinhos ali de configuração ali embaixo. Então, aqui e aqui em cima. Então, aqui ele mostra o volume, que você pode aumentar ou diminuir do sistema operacional. Se você tiver um Wi-Fi conectado, também vai aparecer aqui. Eu estou no computador que não tem Wi-Fi, então é só o cabo, por isso que está aparecendo aqui a conexão com o cabo. Aqui também você consegue acessar as configurações, você consegue bloquear o seu computador e você consegue desligar, suspender ou encerrar a sessão. Aqui no menu superior esquerdo, nesse botãozinho de atividades, se nós clicarmos nele, vai aparecer esse local aqui onde mostra todos os aplicativos que você tem aberto, todos os programas que estão abertos no seu computador. Então, se eu abrir aqui o nosso arquivos, que é o nosso software é o explorador de arquivos, então ele vai abrir aqui, nós já tínhamos visto ele na primeira parte do vídeo, onde eu estava falando sobre a pasta na área de trabalho. Aqui você vai conseguir navegar pelos seus arquivos. Eu posso tanto clicar aqui em cima, nesse botãozinho de atividades, quanto também eu posso clicar na tecla Super, que é a tecla Windows. Tá? Então, se eu clicar na tecla Super, ele também abre o menu de atividades. Então, eu tenho o costume de utilizar com a tecla Super e não ficar clicando nesse botão aqui em cima. Então, sempre quando aparecer essa tela aqui, vai ser porque eu cliquei aqui na tecla Super ou na tecla Windows. Então, todos os programas que eu tiver aberto, eles vão ficar aqui. Então, se eu abrir um terminal, por exemplo, ele vai abrir o terminal aqui. Agora eu tenho dois programas abertos, tá? O explorador de arquivos e o terminal. E se eu clicar na tecla Super, ele vai colocar um do lado do outro. Se eu tivesse outros programas abertos, ele vai abrindo os programas e vai colocando ali também. O Firefox, se eu voltar para cá, ele vem organizando tudo aqui, tentando encaixar tudo direitinho. Uma outra coisa que é interessante é que nós também temos vários espaços de trabalhos aqui. Então, assim, quando você estiver trabalhando com alguma coisa, por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer bastante.
Eu tenho um software onde eu configuro algumas tarefas que eu preciso fazer durante o dia ou durante a semana. Também gosto de trabalhar escutando música. Então, e aí tem o meu navegador, o meu editor de código, as outras coisas. Eu gosto de deixar os principais programas que eu estou utilizando para trabalhar no primeiro ambiente de trabalho e gosto de colocar os outros programas que são programas que estão rodando de segundo plano ou que eu vou só olhar em um outro momento no segundo espaço de trabalho. Então aqui nós podemos simplesmente pegar essa pasta pessoal, por exemplo, e mover aqui para o segundo espaço de trabalho. E aí agora ele colocou aqui num outro workspace, né, espaço de trabalho. E aí nós podemos fazer isso com vários deles. Então, automaticamente, ele vai sempre ficar um aqui, que é o que está sendo utilizado, e ele sempre vai deixar um na sequência para você poder criar mais um. Então aqui ele tem 2 espaços de trabalho criados, e tem aqui um atalho para poder criar um terceiro. É só eu pegar o programa que está aberto, jogar no terceiro, que automaticamente ele já cria um terceiro espaço de trabalho, e já coloca um atalho aqui para nós podermos criar um quarto, tá? Então, isso aqui é dinâmico, você pode criar quantos você quiser, mas, assim, o máximo que você vai usar, assim, se você tiver com muita coisa aberta, você vai usar uns 3 deles, no máximo. E não é uma coisa que geralmente a gente está muito acostumado a fazer, pelo menos eu vim do Windows e não era uma coisa que eu estava muito acostumado a utilizar, eu deixava tudo num só. Mas esse é o tipo de coisa, é o tipo de workflow com Gnome que eu gosto tanto, é diferente e te ajuda a ser muito mais produtivo. Você consegue isolar muito mais os softwares que você está utilizando e isso é bem interessante. Depois de algum tempo, quando você começa a utilizar, você começa a entender e pegar a manha disso, isso vai te ajudar muito, com certeza vai fazer com que você fique mais produtivo. O próximo recurso que nós vamos conhecer aqui do sistema operacional é o menu de aplicativos ou de programas, onde fica organizado todos os nossos programas, tá? Então, de novo, nós vamos voltar para o nosso menu de atividades, clicando na tecla Super do seu teclado, ou clicando aqui em cima, no canto superior esquerdo, e aqui do lado nós temos a nossa barra, que é onde vai ficar os nossos programas abertos. Por padrão, nós não temos uma barra ativa. Então, essa barra aqui com os programas que está aberto, ela só aparece quando a gente está no menu de atividades. Mas não tem problema, porque num próximo vídeo, eu vou te ensinar a criar uma barra dessa aqui ativa na sua área de trabalho. Então, quando você vir aqui embaixo, ou você vai poder deixar ela fixa aqui, ou você vai poder deixar ela escondendo aqui, e quando você vir aqui para baixo, automaticamente ela vai se ativar. Tá? Eu posso te mostrar isso vindo aqui no meu sistema operacional. Como eu falei para você, eu estou utilizando uma máquina virtual, então aqui eu tenho a minha máquina virtual e aqui eu tenho a barrinha que eu estou falando, tá vendo? Posso vir para minha área de trabalho. Então, voltando lá, eu venho aqui no menu de atividades, essa barrinha aqui depois nós vamos aprender a colocar ela ativa. E se eu clicar aqui embaixo, nesse íconezinho, mostrar aplicativos, ele mostra todos os programas que eu tenho instalados. Aqui no canto inferior, você vai ver que tem dois botãozinhos. Tem um botãozinho com todos, que mostra todos os programas que estão instalados, e tem um botãozinho aqui de frequentes, que mostra os últimos programas que você vem trabalhando. Geralmente, não se utiliza muito esse botão de frequente aqui, tanto é que na nova versão do Gnome, se eu não me engano, eles retiraram isso aqui. Não tem mais essa opção. Mas pode acontecer de você abrir e clicar sem querer em frequente e achar que sumiu ou ficar meio que assustado, porque você não está achando todos os seus programas que estão instalados, então é importante saber disso aqui. O Pop! OS, ele é bem enxuto, então ele traz pouquíssimos programas instalados. Ele traz só o essencial. Então aqui nós temos um explorador de arquivo, uma calculadora, um calendário, as configurações, um editor de texto, um gerenciador de e-mails, coisas simples. Tem uma Swift de Office aqui, que é o LibreOffice, que é uma solução open source ao pacote Office da Microsoft. Então tem o que seria o Excel, né, o equivalente ao Excel, esse draw aqui que é para você fazer algumas figuras geométricas e tal. Esse software aqui é equivalente ao PowerPoint e esse aqui é equivalente ao Word. Então, assim, se você faz coisas simples com esses softwares, beleza, eles são um pouco diferentes, mas com certeza você vai conseguir substituir por esses programas. Eu, particularmente, quando eu preciso usar o Word, alguma coisa assim, eu gosto muito de usar o Google Docs, que é uma solução da Google também, ao pacote Office, ou Word, no caso, e ela é online. Então, mas se você precisar utilizar alguma coisa offline, você pode utilizar o LibreOffice que já vem instalado por padrão na sua máquina. Nós temos a PopShop, que é onde você vai instalar seus programas, que nós já vamos passar por ela. Tem alguns aplicativos que são do sistema, não precisamos se preocupar. Terminal e alguns utilitários. Uma coisa bem interessante que eu gosto de fazer aqui também é que você consegue criar pastas, assim como você consegue fazer no seu Android ou no seu iPhone, por exemplo. Aqui tem uma pasta de utilitários e tem uma pasta de sistemas. E nós podemos organizar os outros aplicativos em pastas também. Por exemplo, eu vou pegar a calculadora, vou juntar ela com o calendário e vou juntar algumas outras coisas aqui também. Eu gosto de organizar dessa maneira, então eu coloquei todos os aplicativos que vêm instalados por padrão, que são aplicativos meio que utilitários, assim,
do sistema, assim, coisas que a gente utiliza, eu coloquei dentro de uma pasta, só não coloquei o navegador nem a PopShop, e tem como também nós darmos um nome específico para essa pasta aqui, por exemplo, programas ou alguma coisa do tipo, pode ser qualquer coisa que você quiser. Então, por que eu coloquei todos os programas aqui dentro? Raramente eu acesso algum software por aqui, raramente eu abro algum programa por aqui. O que eu costumo fazer é o seguinte, então eu cliquei na tecla Super para poder sair daquela tela. Se eu clicar nela de novo, volto ao menu de atividades. E aí, aqui mesmo, eu posso pesquisar pelo programa que eu quero abrir. Então, se eu pesquisar por texto, por exemplo, ele já abre automaticamente o editor de texto aqui para mim. Ele já traz tanto o LibreOffice Writer, que é o Word, né? Equivalente ao Word, quanto um editor de texto que seria equivalente ao bloco de notas no Windows, por exemplo. Então, se eu abrir ele aqui, eu consigo criar notas. Então, é importante você saber onde você pode achar todos os programas, mas é por isso que eu gosto de deixar ele sempre em pastinhas e nem me preocupo tanto também bem aonde ele está, porque raramente eu vou precisar entrar dentro das pastas para poder abrir os programas que eu quero. Eu sempre pesquiso por eles aqui em cima. Você pode tanto clicar aqui e pesquisar o programa que você quer, ou você pode simplesmente começar a digitar quando você estiver em qualquer uma dessas telas aqui, que automaticamente ele já vai fazer a pesquisa para você também. Agora nós vamos fazer a instalação de um programa que nós precisamos para poder fazer algumas configurações aqui dentro do nosso sistema. E num próximo vídeo eu vou abordar melhor como instalar programas aqui dentro do Pop! OS. Eu vou deixar um vídeo só para falar sobre isso, porque tem algumas características um pouco diferentes de que se você vem do Windows, por exemplo. Aqui tem mais de uma maneira de você instalar um programa e tem mais de uma fonte diferente de programas. Então nós vamos configurar e explorar isso melhor num próximo vídeo. Nesse vídeo aqui o que eu quero te mostrar é o seguinte. Eu vou fechar esses programas aqui que estão abertos. Eu também posso vir aqui no menu de atividades e ver o que eu tenho aberto. Vou vir aqui nos outros e vou fechando. Então, com todos os programas fechados, eu vou vir aqui e vou escrever pop. Ele já vai trazer a PopShop para mim aqui. Eu dou um clique. Aqui é a loja de programas do nosso sistema operacional. Assim como a Google Play para o Android, a Apple Store para o iPhone. E a Microsoft também tem a loja de aplicativos deles. Aqui a gente tem uma loja de aplicativos dentro do Pop! OS. É por aqui que você vai conseguir fazer a atualização do seu sistema operacional, que é uma das últimas coisas que você vai fazer quando nós acabarmos de fazer todas as configurações que o seu sistema operacional estiver configurado. Você vem aqui na PopShop, faz a instalação de todos os programas, faz a atualização de todos os programas e depois você reinicia a sua máquina para garantir que está tudo certinho. Aqui geralmente aparece um valor aqui, mas não necessariamente esse valor que está aparecendo aqui é o valor que ele vai baixar. Você vai perceber isso quando você colocar para fazer a atualização. Ele não vai demorar a quantidade de tempo que ele demoraria se ele realmente estivesse baixando 350 MB, beleza? Voltando aqui para o início, nós temos diversos programas aqui e você pode pesquisar alguns programas aqui em cima. Nós vamos buscar por ajustes. Nós vamos instalar essa ferramenta aqui, ó, ajustes do Gnome. Então, eu clico nela, venho aqui e clico em instalar. Vai demorar alguns segundinhos e ele vai pedir primeiro a sua senha, tá? Isso pode ser uma coisa que você não esteja acostumado se você estiver vindo do Windows, por exemplo. Se você estiver vindo do Mac ou você já tiver trabalhado com outros sistemas operacionais Linux, isso aqui é uma coisa que você já está acostumado. Mas sempre quando precisamos fazer uma tarefa que exige alguma coisa um pouquinho mais séria, que nem, por exemplo, instalar um programa na sua máquina, ele sempre vai pedir a sua senha, tá? Sempre vai pedir a sua senha para validar que é realmente você que está tentando fazer isso. Então é só você colocar a sua senha, dar um Enter, e ele já vai começar a fazer a instalação. Alguns segundos depois ele já fez a instalação, nós podemos clicar aqui em abrir, ele já vai abrir o software pra gente. Então, aqui nós temos, eu te mostrei no começo do vídeo, aqui em cima no canto superior direito nós podemos acessar aqui as configurações, que são as configurações do sistema, só que com esse software aqui, ajustes do Gnome, nós podemos ajustar algumas coisas que não estão ali naquela aba de configurações, que é a próxima que nós vamos passar. Então, eu vou começar fazendo as configurações nesse software aqui, e depois nós vamos para a configuração do sistema mesmo. Aqui em geral, toda vez que nós fizemos algumas coisas, ele tem algumas animações. Então, se eu abrir aqui o menu de atividades, por exemplo, ele tem alguma animaçãozinha. Você pode tirar essas animações se você quiser. Para quem tem notebook, que não é o meu caso, eu estou no computador, você pode configurar o que vai acontecer quando a tampa do notebook é fechada. Pode desligar ou ligar essa opção aqui. Você pode ligar esse recurso de ampliação extra de volume. Aqui em aparência, você pode selecionar outros temas, mas tem o Pop! OS ele já traz integrado por padrão também uma maneira de modificar os temas, que eu vou te mostrar direto nas configurações. Então, essa parte aqui nós não vamos falar dela nesse momento, mas é aqui que nós vamos entrar depois, num outro vídeo, quando formos fazer configurações mais específicas. Aqui em aplicativos de inicialização, se você quiser que algum software ele inicialize junto com o sistema operacional, é aqui que você adiciona. Na barra superior eu gosto de fazer algumas configurações. Por exemplo, canto ativo do panorama de atividades, que é esse atividades aqui, ó. Se eu ligo essa opção, quando eu bato o mouse aqui em cima, no canto superior esquerdo, ele vai abrir o menu de atividades sem eu precisar clicar nesse botão.
Aqui não está funcionando porque eu estou na máquina virtual. Então, por conta disso, não está funcionando. Mas na sua máquina vai funcionar e você pode fazer o teste. Aqui em porcentagem de bateria, para quem tem notebook, isso aqui é muito interessante, porque ele mostra ali, né, a porcentagem junto da bateria. Eu gosto de ativar essa opção. Aqui em relógio, você pode ativar o dia da semana. Ele vai aparecer que hoje é quarta-feira, por exemplo. E você também pode ligar os segundos. Ou, se você quiser, você pode desligar tudo e deixar só a hora. E vai dessa opção. Eu gosto de deixar, no meu sistema operacional principal, eu gosto de deixar tudo ativado. Aqui, eu vou deixar dessa maneira. Aqui no calendário, você pode ativar o número das semanas. Então, se eu selecionar aqui, ó, ele vai aparecer o número das semanas, tá? Se eu desligar e voltar aqui no calendário, ele esconde os números da semana. Eu gosto de deixar ativo. Barra de títulos da janela. Se você ver, por padrão, o PopOS ele não vem com o botão de minimizar e maximizar. Eu gosto de utilizar dessa maneira. Para você, às vezes, vai ser uma barreira um pouquinho a mais, você vai ter que aprender a usar de uma maneira um pouco diferente o computador, mas eu acho interessante, eu acho que depois que você pega o jeito, fica muito mais simples. Por exemplo, se eu quero maximizar esse programa, eu posso simplesmente dar 2 cliques aqui na barra. Ele já maximiza para mim. Eu não preciso utilizar o botão de maximizar. Mas se você quiser, você pode simplesmente ligar os botões aqui, ó. Você pode ligar o botão de maximizar, você pode ligar o botão de minimizar também, tá? Eu gosto de deixar os dois ativos. E eu gosto de configurar para minimizar os programas clicando com o botão do meio do mouse, que é o botão do scroll. Então, ó, você vem aqui, ó, clique no botão do meio do mouse. Está em None, eu gosto de colocar aqui em Minimize. Então, quando eu clicar com o botão do meio do mouse, ele minimiza o programa para mim, tá? Então, se eu der um Alt Tab, ele volta com o programa, ou eu posso clicar no botão no menu de atividades e voltar aqui e selecionar ele. Aqui em espaço de trabalho, é aquele espaço de trabalho automático que eu te mostrei, não precisa fazer configuração nenhuma. Aqui são algumas extensões que vem instalado por padrão, em outro momento nós vamos passar por ela. Aqui em fontes, eu gosto de aumentar aqui esse Fire Sans que está em 10 para 11. Vou aumentar aqui para 11, vou selecionar. E ele vai aumentar um pouquinho toda a fonte do sistema operacional. Eu acho que a fonte 10 ela fica muito pequena, então eu prefiro assim, eu acho que fica mais agradável. Em janelas, nós também podemos fazer algumas configurações. A única que eu gosto de fazer aqui é centralizar novas janelas. Assim, toda vez que você abrir um novo programa, ele vai sempre tentar abrir no centro da tela. Por exemplo, quando eu clico Windows T, ele abre o terminal do meu sistema operacional. E ele já abre centralizado. Se eu não tivesse selecionado aquela opção, provavelmente ele ia abrir em algum outro canto. Então, é legal, é bonito que abra sempre aqui no centro para você. Se você tem notebook, você pode selecionar aqui entre emulação de clique com os dedos ou a área. E aqui, se eu não me engano, ele vai conseguir deixar você clicar em qualquer lugar do touchpad para poder efetuar o clique. E aqui só na parte de baixo do touchpad. No meu notebook eu deixo essa primeira opção mesmo. Mas você pode também explorar um pouco mais essas configurações aqui e testar algumas coisas para ver se te agrada. Agora eu vou fechar esse programa aqui, que nós já fizemos todas as configurações. Vou fechar também aqui o PopShop. E para finalizar o vídeo, nós vamos explorar as configurações do sistema operacional. Então, aqui no canto superior direito, a gente pode vir em configurações. Ou, se você preferir, você pode fechar isso aqui, clicar com a tecla Super do teclado, ou a tecla Windows, e escrever configurações. E também conseguimos abrir ela. Aqui ele já traz aqui selecionado em telas, porque a última vez que eu estava mexendo nas configurações, eu estava aqui nessa parte de telas, que é onde nós conseguimos fazer a configuração da resolução. Então, às vezes, se você está utilizando uma máquina virtual, pode ser que ela fique pequenininha, a tela. Então, você pode vir aqui em resolução e selecionar o tamanho da resolução do seu monitor, ela já vai se adaptar automaticamente para você. Aproveitando que nós estamos aqui em tela, eu já vou explorar essa parte aqui, que basicamente, se você precisar fazer alguma configuração, é essa que você vai fazer. A orientação você também pode mudar para retrato, caso você tenha um segundo monitor com uma tela em pé. E aqui em cima você pode configurar a luz noturna. Essa luz noturna, ela faz com que a sua tela ela fique alaranjada, né? Se você fica muito tempo na frente do computador, eu indico que você ative a luz noturna e você coloque aqui para ser um agendamento manual. E eu gosto de fazer para ela ficar por exemplo, das 5 horas da manhã até as 6 horas da manhã. Ou até menos que isso. Então, tipo, das 5 às 5h59, alguma coisa assim. E aí eu configuro aqui a quantidade que eu quero deixar ela ficar alaranjada ou não. Para você não vai estar aparecendo isso, porque, se eu não me engano, não aparece isso na gravação, mas você vai sentir a diferença quando você estiver ajustando isso aqui. Isso aqui é um filtro de luz azul, né? A luz azul da sua tela é o que mais prejudica a sua visão. Então, por exemplo, eu passo 10 horas na frente do computador, basicamente. Então, isso aqui faz muita diferença no final do dia. Pode ser a diferença entre você finalizar o dia com dor de cabeça ou não. Então, como eu passo muito tempo na frente do computador e geralmente o quarto fica escuro, eu sempre deixo essa opção ligada o dia inteiro, todos os dias, sempre. Agora vamos partir para as outras configurações. Então, aqui em cima em rede,
vai ser onde você vai poder ver o seu cabo conectado. Você pode desligar a sua internet por aqui, ou se você conectar uma outra maneira também, que nem às vezes quando cai a internet eu gosto de utilizar o celular para poder conectar a internet através do cabo USB. Então você pode também fazer essa configuração por aqui. Se eu não me engano, se você tem Wi-Fi, também vai aparecer por aqui. Eu vou deixar um print passando aqui na tela agora, por cima de tudo, mostrando como que fica as configurações quando tem Wi-Fi. Aqui em Bluetooth, se você tiver algum dispositivo de Bluetooth, ele vai estar aparecendo aqui, você pode desligar e ligar, e você também vai poder fazer o pareamento com qualquer dispositivo. No caso, no meu computador não tem um dispositivo de Bluetooth por padrão. Eu comprei um adaptador, só que como eu estou na máquina virtual, ele não está reconhecendo. Mas eu também vou deixar um print aparecendo aqui de como ficaria se tivesse aparecendo. Aqui em aparência, você pode selecionar outros planos de fundo. Por padrão, o PopOS já traz alguns planos de fundo bonitos aqui, então a gente pode até aumentar um pouco essa tela aqui, centralizar ela. Pode mudar e selecionar um outro plano de fundo, por exemplo. Eu vou deixar esse aqui, que ele é bem bonitão. Tem alguns outros aqui, e você também pode adicionar uma imagem aqui como plano de fundo, tá? Você pode ir no Google, baixar algum ou trazer de outro lugar, um pendrive, qualquer lugar, e você pode adicionar aqui. Aqui em aparência, você pode selecionar se você quer o seu sistema no modo Dark ou no modo Light. Então é só você clicar que ele muda. Eu gosto de todos os programas que eu puder utilizar no modo Dark, eu utilizo no modo Dark. Em notificações, você pode selecionar qual aplicativo vai mostrar uma notificação ou não para você. E aqui em cima, na bandeja de notificações, você também pode colocar no modo não perturbe, que não vai aparecer nenhuma notificação em tela para você. Eu costumo utilizar sempre no modo não perturbe para não ficar aparecendo notificação para mim, porque eu não gosto. Em pesquisa também você pode configurar se um aplicativo ele vai mostrar nas pesquisas ou não. Em aplicativos você pode mexer em pequenas configurações em todos os aplicativos. Em privacidade, você pode configurar o histórico para ser apagado de tempos em tempos. A tela de bloqueio também, se a sua tela ela vai desligar ou não, se a sua tela vai bloquear ou não. Você pode testar algumas dessas configurações aqui. Tem algumas outras coisas aqui também, que nem o serviço de localização. Quando a gente fez a instalação, a gente deixou desativado, mas você pode ativar ou desativar por aqui também. Contas online, você pode conectar alguma conta sua. Eu gosto de conectar a conta do Google para poder puxar os eventos do meu calendário e ele já aparece aqui também integrado no calendário do Gnome. Então isso aqui eu acho bem legal, então por isso que eu conecto a minha conta do Google. Em compartilhamento, se você quiser compartilhar alguma coisa na rede ou alguma coisa do tipo. Em som, você vai selecionar a entrada, você pode selecionar o microfone que está fazendo a entrada de áudio, a saída de áudio você pode selecionar um fone de ouvido, uma caixinha, alguma coisa que você tenha. Pode selecionar também volumes dos sons do sistema ou do próprio sistema operacional, uma música que você esteja escutando, alguma coisa assim. Em energia, ele mostra algumas coisas também. Se você tiver um mouse USB, alguma coisa assim, ele vai aparecer aqui também. Telas nós já passamos. Mousepad e touchpad você pode controlar a velocidade do mouse aqui, por exemplo, que é uma coisa que eu costumo aumentar um pouco mais. Me agrada mais ele mais rápido, assim eu consigo fazer menos movimento com a mão para poder chegar onde eu quero. Em keyboard tem algumas configurações, mas a principal dela aqui são os atalhos de teclado, que você pode clicar aqui para poder customizar eles. Em um outro momento nós vamos entrar um pouco mais nisso aqui, mas você pode vir aqui entrando em cada um deles e dar uma lida para saber o que alguns deles fazem, porque você pode aprender algumas coisas interessantes por aqui. Então é super interessante você utilizar atalho de teclado para poder maximizar a sua produtividade. Aqui impressora, você pode adicionar uma impressora, mídia removível você escolhe o que vai acontecer quando você coloca alguma mídia no seu computador. Em cores, provavelmente você não vai precisar mexer. Em firmware também não. Região e idioma, você pode fazer algumas configurações no seu computador. Aqui em acessibilidade, tem alguns recursos de acessibilidade que você pode explorar um pouco mais. Em usuário, onde você pode modificar o seu nome de usuário, a sua senha ou alguma coisa do tipo. Pode até ver a atividade da sua conta. Aplicativos padrão, você pode selecionar um outro aplicativo para poder abrir uma música por padrão, ou um vídeo, ou alguma coisa do tipo. Data e hora, você configura as datas e horas do sistema. Sobre, você tem um pouco mais de informação. Então, por exemplo, como aqui é uma máquina virtual, ele está dizendo que eu tenho 4 GB de memória RAM disponível para essa máquina virtual. Está mostrando o meu processador, os gráficos, a capacidade de disco, que no caso ele separou só 26 GB para essa máquina, e ele vai crescendo a capacidade conforme for necessário. Então, 26 GB, vamos supor, 30 GB seria o suficiente para o sistema operacional rodar. Mais que o suficiente, você consegue ter ele instalado e ter alguns programas instalados também. E aqui mostra o nome do seu sistema operacional, a versão que ele está e algumas outras informações. A última opção é o upgrade do sistema operacional, mas também não vai ser nada que você vai mexer recorrentemente, tá? Ele vai checar que se tem updates, geralmente às vezes tem, que nem tem a versão 2010, que não é a versão LTS, e aí eu expliquei isso no último vídeo, mas geralmente você não vai mexer nisso aqui. E se você for mexer também,
é interessante você ver um vídeo no YouTube fazendo o porquê que você faria um upgrade para uma próxima versão. Tem que ter um motivo, né? Então, quando você for fazer isso, você vai saber. Então, basicamente, são essas as configurações que você pode fazer. Você pode explorar essa aqui com mais tempo depois. Então, eu vou fechar aqui o nosso programa. Então, chegamos no final do vídeo. E nesse ponto, você já sabe explorar todo o seu Pop! OS. Você já sabe onde estão todas as coisas. E você já sabe o suficiente para poder mexer nele, se você já não estava acostumado com o GNOME. No próximo vídeo, nós vamos fazer algumas configurações que são bem interessantes, que são adicionar algumas extensões ao GNOME para poder expandir o que ele pode fazer. E uma delas vai ser a barrinha aqui embaixo, que nós podemos utilizar, que é uma coisa que a maioria das pessoas já estão acostumadas, né? E eu também gosto de utilizar no meu sistema operacional. Então, nós vamos fazer a configuração de algumas extensões do GNOME e depois vamos fazer a instalação dos programas. Então é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui. Agradeço você ter acompanhado até esse momento. Deixe a sua opinião aí embaixo nos comentários. Se você tiver também alguma sugestão de algum vídeo, alguma coisa que você quer ver aqui dentro do Pop! OS, pode deixar aqui nos comentários que pode virar o tema de um próximo vídeo. Deixe seu like se você curtiu esse vídeo e eu vou deixar também alguns vídeos para você ver aqui na finalização desse vídeo aqui ou na descrição aqui embaixo e você também pode acessar os cards aqui em cima. Valeu e até a próxima!